além de fornecer todos esses outros efeitos na promoção da nossa saúde. Então, Fructus tribuli, que é o produto da medicina tradicional chinesa, representado pelo elemento madeira, melhora as funções sexuais, promove aumento da libido, auxilia na hipertrofia muscular, no ganho de massa muscular magra, melhora a nossa performance esportiva, melhorando a nossa capacidade de energia, de resistência ao exercício físico, estimula o desejo sexual em mulheres pós-menopausa. E agora, eu preparei aqui para vocês especificamente cada um desses itens de forma separada para a gente estudar um pouquinho cada um, qual é a ação específica, de que forma que o Tribulus terrestris vai fazer, né, o que a gente chama que ele age no sítio de ação. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo acompanhar. Oi, Paula, obrigada pelo carinho aqui. Obrigada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui por enquanto. Pessoal, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, para mim aqui, não apareceu ainda nenhuma pergunta. Só o pessoal falando boa noite a todos. Não consigo ler todos os nomes aqui, todos sejam muito bem-vindos. Então, vamos dar continuidade. Até agora não chegou perguntas aqui para mim, tá? Ok. Quando a gente finalizar o treinamento, eu vou voltar e tentar ver se tem alguma coisa aqui, tá bom? Te pergunta. Falei para vocês que nós vamos falar especificamente de cada um das propriedades, dos benefícios do Tribulus terrestris. Então, a gente está falando de melhora das funções sexuais. Por que melhora as funções sexuais? Os extratos constituintes ativos do Tribulus terrestris podem melhorar a função sexual. Por quê? Ele vai ativar de forma afrodisíaca, melhorando a fertilidade nos homens. Por quê? Também ele pode ativar o desejo sexual em mulheres, tanto na pré como na pós-menopausa. É amplamente acreditado e anunciado insistentemente que o Tribulus possui atividades afrodisíacas, pró-sexuais, devido à sua capacidade de aumentar os níveis de testosterona, ou precursor de testosterona. O que a gente sabe? Testosterona é o principal hormônio masculino. A testosterona ela é responsável por regular a fertilidade, responsável pelo ganho de massa muscular, pela distribuição de gordura corporal, que é de uma forma homogênea, né, de uma forma íntegra, pela produção de glóbulos vermelhos, e não só tem essa presença de testosterona como hormônio masculino, mas também é um hormônio presente nos ovários femininos. Lógico que numa quantidade muito menor, mas também está presente nos ovários femininos, responsável por essas ações e também pela várias funções do nosso organismo, mas principalmente também por esse aumento da libido e a melhora das nossas funções sexuais. Então, diversos estudos estão apontando e provando de forma incessante que possui atividade afrodisíaca, pró-sexuais devido à sua capacidade de aumentar o nível de testosterona e os precursores deste hormônio. Efeitos afrodisíacos. Até coloquei uma imagem aqui comemorativa. Então, atenção, homens, tanto para homens quanto para mulheres, mas aqui um assunto mais direcionado para os homens. Uma análise realizada de estudos fitoquímicos, dos fitonutrientes, tanto de fitoquímicos quanto farmacológicos, revelou um papel extremamente importante no tratamento da disfunção erétil e problemas do desejo sexual. Então, esse estudo comprovou que existe uma ação extremamente positiva do Tribulus terrestris nessa ação de disfunção erétil, nesse aumento para resolver esse problema da impotência sexual. Então, diversos estudos demonstraram que a administração de Tribulus, a ingestão de Tribulus, acarretou um aumento da potência do comportamento sexual a partir do aumento dos níveis de testosterona.
E um ensaio clínico que foi realizado com 180 homens com idades entre 18 e 65 anos com problemas de disfunção erétil, tanto disfunção leve quanto disfunção moderada, e também com transtorno de desejo sexual hipoativo, né? Essa baixa no desejo sexual. Esse estudo demonstrou que o tratamento que foi realizado com tríbulos terrestres, nesse grupo de 180 homens com idade entre 18 e 65 anos, que o tratamento melhorou significativamente a função sexual quando comparados com aqueles que não receberam o tratamento com essa substância. Então, estudos científicos comprovam que há uma ação direta, né, do tríbulos terrestre na melhora do desempenho sexual, na melhora de todos esses problemas sexual hipoativos, né, nessa redução nessa diminuição da libido, nesse apetite sexual que vai, às vezes, acaba sendo diminuído. O tríbulos terrestre tem essa propriedade de aumentar, de resolver todos esses problemas. Melhora na fertilidade. Por que a gente fala que melhora? Ele influencia na espermatogênese. O que é? A formação e o desenvolvimento do espermatozoide. Então, ele melhora, causa um aumento do sistema reprodutivo e possui uma atividade antioxidante. E essa atividade antioxidante, ela tem uma capacidade de auxiliar na escolha de medicamentos, quando principalmente os homens vão utilizar medicamentos por períodos mais longos, né? Nisso significa que o quê? Eu até coloquei o nome de um medicamento aqui só para ter uma noção. Eles podem ser prescritos com segurança, sem afetar o potencial de fertilidade do sexo masculino. Então, quando há essa associação, muitas vezes em determinados tratamentos, quando é passado um medicamento, um químico, para resolver um problema, acaba ocasionando outro. Nesse caso, quando faz o uso de tríbulos terrestres, né, causa o aumento do sistema reprodutivo, ou seja, mesmo que haja a utilização de um medicamento, o uso do tríbulos, né, numa pesquisa realizada, restaurou a inibição espermatogênica induzida pelo medicamento metronidazol e reduziu a contagem de espermatozoides, né, no epidídimo. O que significa isso? Esse aumento da espermatogênese influencia de uma forma extremamente direta na formação e no desenvolvimento do espermatozoide, promovendo uma maior fertilidade. Então, ele pode afetar de forma positiva a capacidade de fertilidade masculina. Tá? Então, existem estudos comprovados para isso. E um outro estudo avaliou a incubação do sêmen humano no extrato de tríbulos e aumentou, esse resultado eu trouxe aqui para vocês, aumentou muito significativamente a motilidade espermática, ou seja, o número de espermatozoide aumentou nesse estudo, desses espermatozoides que são móveis, ágeis e progressivos de velocidade, ao longo de 60 e 120 minutos do tempo de espera, considerado extremamente excelente. No geral, a viabilidade espermática melhorou significativamente. Então, comprovadamente, são diversos estudos que eu trouxe aqui para vocês que falam que o tríbulos terrestres tem a capacidade de aumentar positivamente a capacidade de fertilidade masculina, melhorando a espermatogênese. Falamos dos homens, né? E chegou o momento de falar das mulheres. A gente está só falando aqui hormônio masculino, aumento, problemas de disfunção erétil, mas também vamos lembrar das mulheres. O aumento que promove o aumento da libido é considerado uma alternativa segura para o tratamento da diminuição da libido em mulheres na pós-menopausa. Mulheres, alternativa segura, uma opção extremamente segura. Foi feito um estudo em algumas mulheres e foi comprovado que o resultado foi eficaz na redução dos sintomas, com pouquíssimos efeitos colaterais,
através de um estudo que foi realizado num total de 45 mulheres na pós-menopausa, sexualmente ativas e saudáveis, que haviam relatado a diminuição da libido. Então, esse estudo comprovou que o provável mecanismo de ação do tribulus terrestre envolve um aumento dos níveis de testosterona, tanto livre como biodisponível. Isso significa que o quê? Promove esse aumento da libido, a essa elevação, esse equilíbrio hormonal na produção de testosterona, elevando o apetite sexual. Então, aumenta a libido das mulheres, principalmente nos processos de pós-menopausa. Um outro estudo, uma pesquisa clínica, estabeleceu que, em relação ao tratamento nos domínios do desejo e interesse sexual de 74 mulheres na pós-menopausa com disfunção sexual, o tratamento que foi realizado com tribulus foi considerado eficaz no tratamento de problemas sexuais entre mulheres na menopausa. Então, vocês viram que vários estudos eu trouxe aqui para vocês, falando que ajuda nesse aumento da libido, que ajuda nos problemas, principalmente no processo da pós-menopausa, nessa diminuição, nessa hipoatividade sexual. Então, promove o aumento da libido, melhorando o apetite sexual das mulheres, principalmente nessa fase. E falando também de atividade, a gente falou, né, das saponinas esteroidais, do aumento da hipertrofia. Então, ele melhora a nossa performance esportiva, os praticantes de esporte, né? A fadiga atlética é geralmente medida pelos níveis de testosterona e corticosterona, pela razão da testosterona e corticosterona. Então, quando a gente fala de medir esses níveis, são esses dois tipos de hormônios que são medidos para saber fazer esse equilíbrio para hipertrofia, para ganho de massa muscular. Mas olha só, lembra que eu comentei com vocês que tribulus terrestres contêm uma grande concentração de saponinas que são responsáveis pelo aumento do nível de testosterona, automaticamente auxiliam nesse aumento da hipertrofia. Tribulus contém em sua composição substâncias como a gitonina, a protodiocionina e a tribulosaponinas, A e B, que tem esse grande diferencial. E acredita-se que possui efeitos semelhantes à testosterona humana, devido a essa semelhança dessas estruturas químicas desses ativos, promove ainda mais essa síntese de testosterona, esse aumento, elevando esse nível, promovendo a hipertrofia. Então, o nível de testosterona pode afetar diretamente na capacidade motora do nosso corpo, né? Tanto na capacidade motora quanto na capacidade de restauração, fazendo que possa acelerar a decomposição das nossas proteínas do nosso corpo. Se faz isso, promove esse aumento de hipertrofia, esse ganho de massa muscular magra de uma maneira extremamente saudável. Tribulus terrestres melhora significativamente o desempenho dos nossos exercícios. Você tem muito mais disposição, você consegue ter uma melhor performance esportiva na prática de todos os exercícios, sem ter aquele cansaço, aquela fadiga, porque faz esse processo da reposição muscular também, né? Digamos assim, essa compensação, evitando a fadiga, devolvendo em forma de disposição. E em termos de curiosidade, quando a gente fala de curiosidades, eu trouxe algo aqui que um colega compartilhou comigo, eu achei bem interessante, fui pesquisar o fundamento. Tribulus terrestres é um hormônio não esteroidal, a gente falou até agora, né? Aumenta a testosterona e aumenta os níveis do hormônio luteinizante, que é o conhecido como LH. Diversos estudos comprovam que quando administrado em homens saudáveis de 28 e 45 anos em 3 doses de 250 miligramas ao dia, ocorre um aumento de 41% dos níveis de testosterona no prazo de 5 dias. Olha só, pessoal,
esse estudo é entre homens de 28 a 45 anos. Então, essa administração em 3 doses de 250 miligramas pode promover esse aumento de 41% desse nível de testosterona no prazo de 5 dias. Então, dá para a gente ter uma noção do nosso produto, que a gente sabe que são 500 miligramas, a quantidade dessa produção, nesse aumento do nível de testosterona, por isso que está esse desespero, né? Essa procura imensa pelo Tribulus terrestres, por essa ação. Muita gente perguntou, ele vai substituir o tal produto, ele vai fazer ação, né? Quem toma Intensifeme, lembra do Intensifeme, o Powerman, ele é muito mais potente, é uma junção de benefícios masculinos e femininos na ação desses determinados produtos. E o Tribulus terrestres é considerado o precursor natural da testosterona. Desta forma, vai aumentar a nossa força física, vai aumentar a nossa disposição e o ganho de massa muscular para os praticantes de musculação, que buscam tanto a hipertrofia, vão conseguir fazendo o uso dessa suplementação de uma forma segura. Pergunta que muita gente faz: a linha MTC são remédios? Como a gente está falando de medicina, muita gente acaba confundindo como medicamento. Então, os produtos da medicina tradicional chinesa não são remédios, não são medicamentos. A medicina tradicional chinesa atualmente incorpora a medicina complementar e alternativa num vasto grupo de sistemas de cuidados com a saúde preventiva. Portanto, não são considerados remédios, mas considerados grandes aliados no equilíbrio da saúde e na prevenção de doenças. Então, eu queria muito ressaltar isso para vocês. Como que a medicina tradicional chinesa é regulamentada no Brasil? A Anvisa recentemente reconheceu a produção e a comercialização de formulações de produtos da medicina tradicional chinesa no Brasil através da RDC 21 de 2014. Então, você já pode anotar, caso alguém faça essa pergunta para você, se por quem e de que forma é regulamentada. E a Maravilhas da Terra conta com um time de profissionais da saúde, como farmacêuticos, nutricionistas e outros profissionais da área, além de fabricantes extremamente capacitados no desenvolvimento e aprimoramento das fórmulas, dos ingredientes, visando o quê? Sempre a excelência na qualidade e segurança de todos os produtos. Isso é extremamente importante. A companhia sempre está em busca de trazer segurança, qualidade e eficácia, mas pensando sempre a nível de saúde, a nível de vida. É importante observar que o consumo dos produtos da medicina tradicional chinesa sempre deve ser acompanhado por um profissional habilitado. A gente gosta de falar isso, de fazer essa recomendação, por mais que estejamos falando de produtos naturais, nós estamos falando de saúde. Então, é importante, sim, se você tem uma determinada patologia, se você está fazendo um tratamento, se o seu cliente está fazendo um determinado tratamento, é importante, sim, informar o profissional habilitado antes do uso de qualquer um dos nossos produtos, principalmente quando a gente está falando de suplementação ou quando a gente está falando de uma patologia específica. Então, sempre a nossa recomendação é que procure um profissional habilitado. Pergunta: possuem contraindicações ou efeitos adversos? A nossa linha de produtos da MTC são de uso adulto. Todos os cálculos e concentrações são baseados no indivíduo adulto e não apresenta contraindicação nem efeitos adversos. Mas, em todo caso, havendo questão de mal-estar, orientamos que suspenda o uso, consulte um médico ou um profissional habilitado. E também é extremamente importante sempre perguntar se a pessoa que irá consumir tem algum tipo de restrição a um dos ativos, a um dos componentes ou algum tipo de alergia. Sempre é importante fazer essa pergunta antes de iniciar qualquer tratamento, né? Então, além disso, pessoas alérgicas ou com intolerância a algum componente devem evitar o consumo do produto. E o consumo sempre deve ser acompanhado por um profissional habilitado.
Outra pergunta, talvez essas perguntas que eu estou colocando aqui seja alguma coisa que vocês possam ter perguntado ali antes. Posso tomar mais de um produto da medicina tradicional chinesa? O que vocês acham? Podemos? Lembra que a gente falou de equilíbrio, de você buscar o equilíbrio, de saber qual o elemento dos 5 elementos que a gente tem, terra, madeira, fogo, metal, para a gente saber qual elemento que nós estamos em falta ou qual nós estamos em excesso. Mas sim, é possível tomar todos os produtos da linha da MTC de uma forma associada, sempre seguindo as orientações de um profissional de saúde habilitado. E de que forma que eu devo consumir os produtos da linha MTC? Eu vou ingerir 2 cápsulas ao dia, sendo uma logo após o café da manhã e a outra logo após o almoço, ou conforme a prescrição de um profissional habilitado. Sempre com um belo copo de água, sempre aumentando o consumo de água, para que a gente possa estar suplementado, para que a gente possa estar com essa saúde preventiva, né? Lembrando que essa associação do conhecimento milenar médico oriental com o conhecimento científico ocidental para tratar de uma forma preventiva a ciência como a Ayurveda, ciência da vida.